Amém? Vamos ler o texto bíblico que está em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 17 e 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 17. Acompanha comigo a leitura no telão. Está escrito assim: E Saul respondeu aos que o serviam: Encontre alguém que toque bem e tragam até aqui. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Entenda isso. Vamos ler mais uma vez. Esse vai ser o texto que vai nortear algumas mensagens. E Saul respondeu aos que serviam: Encontre alguém que toque ruim. Que toque. Tem alguém aí? Que toque e tragam até aqui. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e é homem de guerra, sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos porque eu tenho certeza que ela irá animar a nossa fé, alimentar a nossa fé, enriquecer a nossa fé. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque nós queremos cada vez mais viver o extraordinário, queremos viver o sobrenatural, queremos alcançar aquilo que as nossas capacidades humanas não conseguem alcançar, queremos viver aquilo que o homem por si só não consegue viver. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de uma direção que vem do alto, do Pai das luzes, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz. Deus, fala aos nossos corações de forma clara, objetiva, poderosa. Acalma aquele que está angustiado nessa noite. Refrigera o coração e a alma do aflito que chegou na tua casa. Que essas palavras, Senhor, venham servir como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que ela venha trazer alinhamento para aquele que está desalinhado. Que venha trazer confronto para aquele que precisa ser ajustado. Que venha trazer direção ao perdido, descanso ao cansado. Que venha trazer amor àquele que está se sentindo desgarrado. Mas que nessa noite a tua palavra ela encontre um lugar muito especial nos nossos corações. É o desejo da minha vida. Espírito Santo, toma a minha vida em tuas mãos. Eu preciso de ti, eu sou totalmente disponível. Estou disponível e reconheço que sou totalmente dependente do teu fluir nessa noite, em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem: ninguém vence por acaso. É algo que a gente, todas as vezes que a gente olha para a Bíblia, olha para os heróis da fé, olha para grandes homens de Deus, e a gente acredita que, estudamos até segunda-feira, o professor fez uma pergunta que era meio que, na faculdade teológica, que era meio que uma pegadinha, né? Ele perguntou para a gente se a gente sabia quantas vitórias o povo de Israel teve durante toda a sua trajetória. E a gente ficou ali, as pessoas ficaram, muitas, dezenas, centenas, milhares. E o professor falou assim: não, o povo de Israel não teve nenhuma vitória. Como assim? Como assim? Porque todas as vitórias do povo de Deus foram vencidas pelo próprio Deus. Então todas as vitórias do povo de Deus foram conquistadas pelo Deus Todo-Poderoso. Ou seja, as vitórias do povo de Israel, elas foram conquistadas por meio da fé, da confiança, da entrega e da obediência. Porém, grandes homens de Deus que foram chamados para liderar essas vitórias, para coordenar essas vitórias, para coordenar esses momentos épicos,
eles, de um modo geral, além da fé, eles possuíam algumas características incomuns. Ou seja, quando Deus tinha um projeto para realizar, um propósito para cumprir, Ele escolhia pessoas, mas Ele não escolhia pessoas por acaso. Ele tinha algumas particularidades que todas as vezes que Ele ia escolher alguém, Ele escolhia de forma muito intencional e específica. E a partir das quartas-feiras que nós estaremos estudando aqui, refletindo sobre isso, a gente vai entender que nenhum desses homens de Deus, nenhum desses heróis da fé, eles venceram por acaso. Nenhum deles venceu simplesmente por vencer, porque algo que chama a nossa atenção é que alguém pode chegar no topo por um acaso, mas ninguém vence por acaso. E a primeira coisa que eu quero refletir com você nessa noite, eu anotei aqui, que foi algo que me chamou muita atenção, e os detalhes da palavra de Deus é quem fazem a diferença, né? É que eu preciso entender que ganhador é diferente de vencedor. Diga assim: ganhador é diferente de vencedor. Geralmente as pessoas, elas fazem uso da fé para se tornarem pessoas ganhadoras e não vencedoras. E a gente, talvez a maioria das pessoas pode dizer, mas talvez essas palavras, elas sejam sinônimas, elas têm o mesmo significado, mas não é. Se você for parar para pesquisar a palavra o ganhador, ganhar é diferente de vencer. Diga: ganhar é diferente de vencer. Ou seja, por que muitas pessoas se tornam muito refém de muitas circunstâncias e muitas situações? É porque elas estão se fazendo uso da fé não para se tornarem vencedoras, mas para se tornarem ganhadoras. E qual que é a diferença, pastor? É que o ganhador é aquele que recebe. É aquele que recebe. Por exemplo, quando alguém recebe o prêmio da loteria, ele é um vencedor ou ele é um ganhador? Ele é um ganhador, não é? Porque ganhar, o foco do ganhar está no receber algo, sim ou não? Agora, quando alguém diz assim, fulano ali, quando se trata de uma luta, de uma disputa, de uma competição, você fala o ganhador ou o vencedor? Vencedor. Por quê? Porque vencer vem de algo que foi disputado, que foi guerreado, que teve um mérito naquilo, sim ou não? Então, quando a gente entende isso, que vencedor é diferente de ganhador, a gente muda o foco da nossa oração e deixa de fazer parte de um grande time de pessoas que se utilizam da fé apenas para receber algo. E o propósito da fé que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não é te tornar um ganhador, é te tornar um vencedor. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Você não foi chamado para estar aqui num culto, numa cadeira, apenas com as mãos estendidas para se tornar um ganhador de algo. Deus não quer que você seja alguém, se torne alguém totalmente, como eu posso dizer, indefeso, que seja uma pessoa que viva dependendo, ganhar as coisas. Sabe por quê? Porque as pessoas estão muito acostumadas a ganhar as coisas e não conquistar as coisas. O ganhador, tem uma frase que diz assim, ó: quem ganha na sorte, deixa eu ver se alguém conhece. Quem ganha na sorte, ninguém conhece. Então quem ganha na sorte, entenda isso: quem ganha na sorte, perde no azar. Diga: quem ganha na sorte, perde no azar. Deus não te chamou para ser um ganhador. Deus não te chamou para ser alguém que vive dependente de ganhar as coisas.
que a fé que você tem é simplesmente para receber algo, que a fé que você tem é simplesmente para que algo aconteça na tua vida. A fé que Deus injeta nos grandes homens de Deus, as vitórias que eles tiveram, não caíram de mãos beijadas nas suas mãos. Quando Deus disse para Josué: vai que a terra é tua. Mas como assim a terra é minha? Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Ou seja, o povo de Israel, ele não ganhou a terra, eles tiveram que ir lá e conquistar a terra. Eles se tornaram vencedores, não porque a terra caiu de mão beijada, mas porque a fé que eles tinham no Senhor dos Exércitos se fizeram eles se tornar homens vencedores de gigantes. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Então a primeira coisa que Deus quer que você entenda nessa noite é que Deus não quer te fazer um ganhador. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: Deus não quer te fazer um ganhador, Deus quer te fazer um vencedor. Deus quer te fazer um vencedor. Por quê? Quando você olha na Bíblia, todas as vezes que Deus levanta, que Deus dá algo para alguém, aquela pessoa se torna uma ganhadora. A pessoa recebeu um milagre de uma cura, ela se tornou um ganhador, sim ou não? Recebeu um milagre de uma cura. Quantas pessoas foram abençoadas com isso? Quantas? Diga: só ela. Só ela. Então, quando Deus decide abençoar alguém, não é errado você receber algo de Deus. Eu não estou dizendo: não, você não pode pedir, que Deus não vai te dar. Não estou falando isso. O que Deus quer construir na gente é uma nova mentalidade, uma nova cultura de vida. Fazer você entender que quando alguém recebe alguma coisa, geralmente ele se torna um ganhador. Aquilo que ele recebeu abençoa ele, talvez alguma pessoa ali do seu lado. Mas quando Deus levanta um vencedor, muitas pessoas são abençoadas ao redor dele. Quando Deus levanta e faz de José um vencedor, não só ele foi abençoado, mas como toda a sua família e toda a nação. Quando Deus faz de Moisés um vencedor, um libertador, não foi só ele e sua família, mas foi toda uma nação. Quando Deus faz de Davi um vencedor, não é abençoado só ele, mas ele, sua casa, sua família e toda uma nação. Então, se a minha mente for pequena de entender Deus, eu usar da fé para ser um ganhador, alguém que recebe algo, eu vou viver tendo sempre que estar pedindo, alguém muito limitado. Mas quando eu mudo a minha mentalidade, eu digo: Senhor, que a fé que o Senhor tem para a minha vida, eu quero me tornar um vencedor. E quando Deus te tornar um vencedor, você vai ter para você e para todo mundo que estiver no teu caminho. A palavra de Deus para a sua vida é: Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você recebe, aplaude o nome dele nessa noite. Aleluia, aleluia. Segunda coisa que eu quero que você entenda é que vence quem é conhecido por resolver problemas e não por criá-los. Diga amém. Deixa eu falar algo para você. Olha, vamos ler o texto aqui. Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem e traga até aqui. Deixa eu falar algo para você. Quando Samuel ele unge Davi, o Espírito de Deus se apodera de Davi. Ele é retirado de Saul e ele se apodera de Davi, amém? A partir daquele momento, Saul começa a ficar perturbado. Ele não começa a dormir direito, comer direito. A Bíblia vai dizer que ele meio que ele surtava de vez em quando. Ou seja, ele perdeu a paz, perdeu a alegria, tudo. Ou seja, imagina só, o rei da nação. Agora o camarada está desnorteado, o cara está perturbado, o cara não dorme direito, não come bem. Como é que ele vai tomar as decisões? Ou seja, toda uma nação está ameaçada de uma crise, sim ou não? Então vamos lá, então tem um problema no palácio, sim ou não? Alguém sugeriu para ele, disse: é o seguinte, eu acredito que
Se chamar um homem para tocar aqui, salmodiar para você, você vai se acalmar. Você vai se acalmar. Boa ideia. Aí é onde entra aqui. Então o que Saul falou? Encontre alguém que toque bem e traga para mim. Ou seja, aí depois o que o texto diz? Então respondeu um dos jovens: eu conheço um homem que toca bem, que ele é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil em presença, e o Senhor é com ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Tinha um problema no palácio. Eles estavam precisando de uma solução, sim ou não? Quando apareceu um problema, quem foi que foi cotado para resolver esse problema? Diga, Davi. Por quê? Porque Davi naquele momento, ele era o cara que quando teve um problema, Davi se tornou a solução. Ninguém vence por acaso. Por quê? Porque vence quem é conhecido por resolver problemas e não por criar problemas. Aí eu pergunto para você: como você é conhecido? Quando você não está presente, como as pessoas se referem a você? Como as pessoas enxergam? Porque quando teve um problema, as pessoas já pensaram logo em quem? Lá no palácio, teve um problema no palácio, eles pensaram em quem para resolver? Davi. Esse problema aqui, quem é que resolve? Davi resolve. Porque ninguém? Aí as pessoas vão dizer: mas Davi venceu, porque Deus era com ele, porque ele foi lá, e é isso. Não, calma. Aqui teve uma oportunidade no palácio. Às vezes as pessoas, elas estão querendo vencer na vida, mas elas não são conhecidas pelos problemas que ela resolve. Ela é conhecida pelos problemas que ela cria. Quando alguém cogita o teu nome, quando você não está presente, você é o cara que soluciona problemas, ou você é o cara que cria problemas? Porque na vida, de um modo geral, nós vamos ser lembrados pelos problemas que resolvemos e pelos problemas que criamos. Como você é lembrado? Se nós queremos se tornar homens e mulheres vencedores, não adianta ter só fé. Ah, pastor, eu tenho fé. Ah, pastor, eu confio em Deus. Ah, pastor, eu sou um cara que estou todo culto, eu estou toda quarta-feira no culto fé, eu estou todo domingo. Mas deixa eu falar uma coisa: você é conhecido por pessoas que resolvem problema ou por pessoas que criam problema? Você é chamado para resolver um problema ou você é chamado para explicar o problema que você criou? Às vezes tem muitas pessoas, você pode ter fé, você pode ser uma pessoa que confia em Deus, que acredita em Deus, mas se você não for conhecido como alguém que resolve problemas, talvez você pode vencer, talvez você não vai vencer, talvez você vai ganhar algo, porque para vencer você tem que ter qualidades e características de um homem que resolve problemas. Sim ou não? E deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você que eu e você, nós somos chamados para ser luz do mundo. Você foi chamado para ser luz do mundo. Homens e mulheres na Bíblia, eles não venceram por acaso. Homens e mulheres, eles venceram porque eles se posicionaram como alguém que se decidiu resolver ou enfrentar grandes problemas, abraçar grandes oportunidades. Eles não fugiram da situação. É por isso que se você está aqui nessa noite, você precisa vencer algo. Você quer se tornar um vencedor, uma vencedora. Você não pode ser alguém conhecido como alguém que cria problemas, mas alguém que, se as pessoas tiverem um problema, você vai dizer: pode contar comigo, ou pode contar com ele, que ele é um homem de Deus, ele resolve problemas, ele é um bom conselheiro, ele é um homem de Deus. Aleluia! Ninguém vence por acaso. Davi não venceu por acaso. Ele venceu porque ele era conhecido como um homem que resolvia problemas.
Terceira coisa, vence quem tem sempre mais para oferecer do que é esperado. Diga assim: vence quem tem sempre mais para oferecer. Vamos voltar para o texto, gente. Vamos entender. Deixa eu perguntar para você: o que Saul estava precisando? Vamos ver quem está aqui, quem está acompanhando. O que Saul estava precisando? De um cara para tocar, sim ou não? Ele estava precisando de um cara para tocar. Só que quantas pessoas você acha que naquela época tocava? Só Davi? Não, deveria ter muita gente que toca, sim ou não? Então, ou seja, não tinha só Davi que tocava, mas vamos lá. Quando disseram assim, ó, tem uma vaga para tocar no palácio, disseram, a gente precisa de um tocador. Aí o que o cara falou? Olha, eu conheço um que ele toca bem, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Você pode aplaudir Jesus, querido? Você está entendendo o que Deus está falando comigo e com você? A necessidade era de alguém que tocasse bem, sim ou não? Mas de quantas pessoas poderiam tocar bem naquela época? Muitas pessoas. Mas quando eles olham para Davi, eles veem um custo-benefício maior. Eu vou ficar com esse cara. Por quê? Porque além de tocar bem, ele é animoso, ele é homem de guerra, ele é valente, ele se veste bem e Deus é com ele. E às vezes as pessoas, elas querem vencer na vida sendo pessoas rasas e medíocres, sendo pessoas que só entregam aquilo que foi pedido para elas. E se eu sou, como eu vou vencer sendo uma pessoa rasa, se eu só entrego aquilo que as pessoas pedem? A Bíblia vai dizer assim, ó, que o generoso prosperará. Por quê? Porque o generoso, ele está toda hora entregando mais, ele está entregando mais, ele está servindo mais, ele está fazendo por onde entregar o máximo dele. Se eu posso fazer mais, eu vou fazer mais. Se eu posso entregar mais, eu vou entregar mais. Isso serve para tudo. É no seu relacionamento. Se você foi chamado, homem, para ser um sacerdote da sua casa, você pode fazer mais pela sua família, você vai fazer mais pela sua família. Se na sua empresa você quer ter sucesso, você não vai entregar só aquilo que o cliente chega lá, você vai entregar aquilo que ele pediu e muito mais, você vai surpreender. E esse é o segredo das empresas de sucesso. No seu ministério com Deus, se você quer ter um ministério abençoado, você não pode fazer simplesmente aquilo que todo mundo faz. Se você quer ter um ministério acima da média, você precisa se entregar mais e sacrificar mais do que todo mundo está fazendo. Então, quando eu entendo isso, que vence quem entrega mais, aí já não se torna, a minha vitória já não vai ser pela sorte, já não vai ser por acaso, vai ser porque eu estou construindo o meu currículo de vitória. Eu declaro no nome de Jesus, que daqui surgirão homens e mulheres vencedores, que quando elas pensarem em você, quando pensarem que tiver um problema, tiver uma situação, tiver uma oportunidade, eles vão olhar para você e vão dizer assim: eu vou chamar aquela empresa, vou chamar a sua empresa, eu vou chamar o seu empreendimento, eu vou chamar aquele empresário, eu vou chamar aquele homem, eu vou chamar aquela mulher de Deus, porque além de fazer um bom serviço, eles são animados, eles são honestos, eles são de caráter, eles são animosos, eles são valentes, e acima de tudo eles são cheios da presença de Deus. É um homem e uma mulher de Deus, e a sua sorte você não vai precisar de sorte, porque a sua vitória vem do Senhor dos Exércitos. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Vamos lá. Que hora é? Eita, já acabou o tempo, gente. Alguém me dá mais 5 minutos? Levanta a mão quem dá 5 minutos. 5, 10, 15, 20, tô brincando. Só mais um para a gente finalizar, amém? Vamos lá, capítulo 4. Vence quem é excelente em tudo que faz. Diga: vence
quem é excelente em tudo que faz. Vamos lá. Essa conversa aqui é entre uns soldados e Saul, sim ou não? Quem era Saul? Diga, rei de Israel. Ou seja, imagina só, quando você vai fazer um concurso, quanto maior é a instituição, a empresa, o cargo, o local, maior é o crivo, sim ou não? Maior é a dificuldade. O cara tem que ser, para esse concurso aqui, ensino médio, fundamental para aquele. Ali já é um negócio mais elitizado, já é médio. Aquele, não, ali já é um outro nível, ali é nível superior, sim ou não? Conforme as vagas vão, a oportunidade é maior é o pente fino que o cara tem que passar, não é não? Agora nós estamos falando aqui de uma oportunidade no palácio do rei. Não era para tocar num barzinho, não era para tocar num aniversário, não era para tocar no flutuante da vida. E teve os irmãos que riram aqui que já foram, né, irmão? Passado, Deus livrou. Não era para tocar no chalé, deixa eu ver se alguém vai rir. Era para tocar onde? No palácio. Para tocar no palácio, tem que tocar bem ou mal? Bem. Ou seja, quando disseram assim, a gente precisa de um músico, a gente precisa de um tocador, alguém diz assim, eu conheço um cara, diga, top, um cara excelente. Sabe por quê? Quem quer chegar no palácio tem que fazer as coisas com excelência. Se você acha que Davi estivesse aprendendo, alguém ia falar o nome dele? Sabia 3 notas. O cara ali sabe 3 notas. Ia chamar ele? Só toca olhando no cifra. Ia chamar ele? Não ia chamar. Chamaram Davi, sabe por quê? Porque ele era excelente. A vaga era alto nível. Então o nível da vitória é de acordo com o nível do candidato. Para que eu alcance lugares altos, o meu nível de excelência tem que ser alto. E deixa eu falar uma coisa para você. Naquele momento, onde é que Davi estava? Diga, no pasto. Davi estava onde? Mas onde é que o nome dele estava sendo soprado? No palácio. Davi estava no pasto, mas o nome dele estava soprado aonde? Por quê? Porque quando eu sou excelente, os meus frutos chegam primeiro do que eu. 3 pessoas pegaram, deixa eu entender, deixa eu explicar para você. Quando você é excelente naquilo que você faz, deixa eu voltar aqui. Davi foi deixar o currículo dele no palácio, sim ou não? Diga não. Davi foi deixar o currículo dele no palácio, sim ou não? Não. Ou seja, era Davi que estava procurando a vaga? Diga assim, a vaga estava procurando Davi. Quando você é excelente naquilo que você faz, você não precisa correr atrás de muita coisa. Você não precisa correr atrás de vaga, você não precisa correr atrás de oportunidade. As vagas, as oportunidades vão chegar até você. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia! Eita Jesus! Palavra de Deus para a tua vida é, querido, ninguém vence por acaso. Davi, ele entrou no palácio porque ele era excelente naquilo que ele fazia. Ninguém chega no palácio fazendo coisa meia boca. A gente chega no palácio, nas grandes vitórias, com a excelência, quando a gente faz tudo que a gente tem para fazer com excelência, quando a gente faz o melhor, quando a gente entrega o nosso melhor, quando a gente não mede esforços para fazer. Então, a vitória que eu quero em qualquer área, no casamento, na faculdade, na empresa, no ministério, no projeto, aonde for,
Você vai chegar de acordo com a tua excelência. Se você é mais ou menos, as oportunidades que você vai ter que correr atrás e disputar com muitos é em lugares mais ou menos. Mas quando você é excelente em tudo aquilo que você faz, você não precisa estar no palácio. Os teus frutos, o teu nome já está sendo soprado lá. A palavra de Deus para a tua vida é: Deus quer levantar daqui homens e mulheres vencedores. Deus tem oportunidades para você, Deus tem palácio para você, Deus tem cadeiras de honra para você. Pastor, mas eu tenho fé. Mas é excelente no que faz. Quantas pessoas a gente não vê que você diz assim: rapaz, aquele homem é um homem de Deus, é um homem honesto, é um homem de caráter. Mas só isso não é suficiente. Honestidade é uma obrigação, irmão. A gente está vivendo hoje num cenário onde a pessoa, ela faz o que é só o básico, a obrigação ela já é, o irmão ali é honesto. Meu Deus do céu, honesto. As qualidades básicas têm se tornado coisas assim. Não, irmão. Você pode ter fé, ser homem de Deus, mulher de oração, joelho careca de orar de madrugada, a Bíblia já, só o papelinho de tanto você ler, mas se você não for excelente em obras, você não chega em palácio. Você não chega em palácio. Você precisa brigar pelas oportunidades. Se você não honra princípios, você vai ter que brigar pelas oportunidades. Mas quando você sempre entrega mais, quando tudo que você faz com excelência, quando você se comporta de uma forma diferente, você não quer se tornar um ganhador, mas você quer se tornar um vencedor, o jogo começa a virar para o teu lado. Você saiu da sua casa para ouvir essa palavra nessa noite, e eu encerro aqui por causa do horário. A gente vai continuar essa ministração aqui por outras quartas-feiras. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Quantos ouviram a voz de Deus nessa noite? Dizem amém. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Às vezes o melhor culto que a gente tem nem sempre vai ser aquele que a gente chora. Sabe qual é um culto que eu acho legal que a gente tem? É quando acaba o culto, alguém pergunta para você: e aí, como é que foi o culto? Você não responde só assim: ah, foi uma benção. Porque às vezes acaba o culto, né? Aí o culto acaba, alguém: irmão, como é que foi o culto? O que é que o pastor falou? Ah, irmão, foi uma benção. Tá, mas o que é que ele falou? Ah, irmão, tu nem sabe. Já disse, nem eu. Então o culto bom não é aquele que só você, não. É aquele que a palavra fica no seu coração. É aquela palavra que você ouve na quarta-feira e na quinta-feira você já está colocando em prática. É essa palavra que muda a tua vida. É a palavra que muda a tua vida, é aquela que você escuta hoje e amanhã você já começa a colocar ela em prática, porque a fé sem obras, ela é morta. Então nessa noite você recebeu uma palavra. A proposta de Deus para a nossa vida é: Deus quer nos levantar, fazer os homens e as mulheres da igreja Lagoinha em Rio Branco se tornarem vencedores. Mas você não vai se tornar um vencedor por acaso. Você vai se tornar um vencedor e uma vencedora pela presença de Deus, pela excelência que você carrega na sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Eterno. Aleluia, adora ao Senhor. Cante.
você estiver agora. Se você estiver precisando de uma oração, eu queria que você levantasse as duas mãos para o alto. Se existe um propósito no seu coração que você precisa se tornar um vencedor nessa área, eu queria que você levantasse as suas mãos aonde você estiver. Eu não vou chamar você aqui na frente não, levanta a mão onde você estiver, em sinal de rendição, em sinal de dizer: Senhor, eu preciso, eu quero. Na sua humildade você vai dizer: eu quero, Senhor, eu preciso da tua força, do teu escape. Pai, na autoridade do nome de Jesus, aonde o Senhor estiver vendo mãos levantadas nessa noite, é na autoridade do nome de Jesus que eu te peço, Pai, que o Senhor traga luz, que o Senhor traga direção, que o Senhor traga força, que o Senhor traga escape, que o Senhor traga livramento, Senhor. Aquele que chegou cansado e sobrecarregado, que nesse culto de fé, pelo poder da tua palavra, seja renovado em nome de Jesus. Aquele que chegou, Pai, perturbado, atribulado, Pai, em nome de Jesus, toda perturbação cai por terra no nome de Jesus, toda aflição cai por terra no nome de Jesus, toda angústia, todo medo, toda dúvida, Pai, todo sentimento negativo, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Esses pensamentos não dominarão a sua cabeça. Em nome de Jesus eu declaro vida e vida em abundância. Eu declaro o socorro de Deus, o escape de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus nessa noite. Sinta-se abraçado, acolhido, amparado, ouvido pelo Todo-Poderoso. Que essa palavra aqueça o seu coração, renove a sua fé e mude o rumo da sua história. Em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor e vai em paz.